Graça e paz. Vamos refletir o texto de Marcos 8, do 34 ao 38, que diz o seguinte: Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Esse diálogo entre Jesus e os discípulos ocorre em Cesareia de Filipe. Logo após Pedro confessar que Jesus é o Cristo, e repreender Jesus por anunciar sua morte e sofrimento. Versículos 29 ao 33. Jesus então estabelece as condições para o discipulado: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, ensinando que perder a vida por ele é ganhá-la, superando o valor do mundo. No versículo 34, Jesus diz: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz se alguém quiser, a ênfase é na vontade livre e no compromisso voluntário. Portanto, o discipulado não é imposto, é escolhido. Cada indivíduo, cada pessoa, pode escolher tornar-se ou não um discípulo de Cristo. Em seguida, Jesus utiliza 3 verbos no imperativo, que definem o discipulado cristão. O primeiro verbo é negar. Negar-se a si mesmo. Na língua original grega, negar-se a si mesmo não se refere a privações ascéticas simples, como privação de alguma coisa material, mas refere-se à renúncia da própria identidade e soberania sobre a vida. Uma renúncia profunda ao egocentrismo. Significa retirar o eu do centro da vida e colocar Jesus e o Evangelho nesse lugar. Mais do que um estilo de vida caracterizado pela renúncia a prazeres materiais, sensuais e conforto, negar-se a si mesmo significa destronar o eu e colocar a vontade de Deus no centro. Negar-se a si mesmo é o desapego total e o fim da auto-idolatria. O segundo verbo que ele utiliza é tomar. Historicamente, para o público de Marcos, sob o domínio romano, a cruz era o símbolo da execução pública e da submissão total ao Estado. Na época, significava a caminhada do condenado para a execução. Por isso, tomar a cruz é uma metáfora do martírio e da submissão à vontade de Deus. Tomar a cruz significa a disposição do discípulo de enfrentar o estigma social, a perseguição e até a morte por fidelidade ao reino de Deus. É um chamado à morte para o eu e possivelmente à morte física por causa do Evangelho. Assim, tomar a cruz é aceitar as consequências subversivas de seguir a Jesus
incluindo perseguição e morte, e não apenas suportar as dificuldades cotidianas. Tomar a cruz é um chamado à obediência, mesmo que custe a vida. O terceiro verbo que Jesus utiliza é seguir. Seguir-me é um imperativo de continuidade. O verbo utilizado por Marcos está no imperativo presente, indicando uma ação contínua de imitação e obediência. Esse verbo sugere um estilo de vida contínuo, uma caminhada diária de imitação a Jesus, especificamente imitando sua trajetória de servo sofredor. No versículo 35, Jesus diz: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Aqui Jesus introduz um jogo de palavras com o termo grego psique, que pode ser traduzido tanto como vida física, quanto como alma, essência. Portanto, psique refere-se não só à vida física, mas também à totalidade da existência, a alma, o ser autêntico. E propõe Jesus o paradoxo da vida e da alma. Ou seja, quem tenta salvar a vida, preservar-se através do egoísmo ou da conformidade com o mundo, acaba por perdê-la na perspectiva escatológica. Tentar salvar a vida mantendo o controle, conforto e segurança, baseando-se em valores mundanos, implica em perder o sentido da verdadeira vida. E conclui: aquele que tenta salvar a vida, vivendo para si, focado no prazer terreno, perde a vida eternamente. Mas aquele que perder a vida por ele, Cristo, e pelo Evangelho, encontra a verdadeira salvação, encontra a vida eterna. Nos versículos 36 e 37 ele diz: Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Nesses versículos, Jesus utiliza a metáfora comercial de lucro e perda. Ele usa a linguagem comercial para demonstrar a loucura de priorizar bens materiais em detrimento da alma. Ele argumenta que ganhar o mundo inteiro, poder, riqueza, status, não tem valor se o custo for a perda da própria essência diante de Deus. A vida, a alma, é única e insubstituível. Uma vez perdida, por causa de uma vida autocentrada, nada pode comprá-la de volta. Mas como aplicar esse ensino de Jesus hoje? Vejamos algumas aplicações. Primeira, tentar proteger a vida terrena, segurança, conforto, reputação, vivendo sem Jesus, resulta na perda da vida verdadeira, a vida eterna. Por isso, perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho é o único caminho para a verdadeira salvação. A exigência de Jesus é radical e imediata. O discipulado é incompatível com o triunfalismo
ou a busca por conforto. Segunda lição: o discipulado autêntico exige uma reorientação radical de valores. O negar-se, o tomar a cruz, representam a submissão total ao Evangelho, mesmo que isso implique perseguição ou morte. A aparente perda da vida é a única forma de salvar a vida verdadeira, contrastando a finitude dos bens mundanos com a eternidade da vida com Deus. E por último, em um mundo onde a inteligência artificial e sistema multiagentes otimizam cada decisão, o eu tende a se tornar um conjunto de dados para consumo. Nesse contexto, negar-se a si mesmo significa recusar o algoritmo como guia moral, não permitindo que a conveniência tecnológica dite suas escolhas éticas ou relacionais. Em uma sociedade que exige produtividade aumentada pela inteligência artificial, negar-se é aceitar o limite humano e a dependência de Deus. Pense nisso. Não se deixe enganar. A vida é mais do que aquilo que o mundo pode nos oferecer. A verdadeira vida está em Deus. Deus é fiel. Amém.